Salve, salve, Legião X! Mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni e estou com a lenda Thiago Feitosa. E aí, irmão? E aí, meu camarada, como é que tá? Cara, como é que tá? O final de 2018 aí chegou finalmente, né? Chegamos. É isso aí. E agora, qual é o nosso plano hoje aqui, Zé Boni? Fazemos uma retrospectiva desse ano, que é um ano que temos muita coisa pra falar, né, Thiago? Exatamente. O que foi 2018, né, Thiago? 2018 foi um ano que provavelmente vai demorar muito a acabar, né, pessoal? Devido à infinidade de eventos e às repercussões desses eventos que ainda devem se propagar nos próximos anos, né? Mas hoje aqui a ideia é pra gente lembrar você o que aconteceu nesse ano. E se você tiver alguma dúvida maior, né, gente, volta lá no nosso X da atualidade, né, que nós tivemos lá alguns detalhamentos de certos tópicos que vamos falar aqui hoje, né, Zé Boni? Isso aí. E a gente começa falando sobre o que, Zé? Governo Trump, né, cara? Que realmente aí tem tido um rendimento muito grande. E a gente começou o ano falando sobre o shutdown, né, Thiagão? E a questão dos Dreams, né? Que é uma questão relevante até hoje, né? Exatamente, né? Que foi uma quase paralisação. Na verdade, houve uma paralisação mesmo do governo estadunidense no início de 2018, devido ali a algumas desavenças em relação ao orçamento público dos Estados Unidos, que não estava batendo as contas ali naquele momento, né? Então o governo ele meio que paralisou. Muitos apontaram essa dificuldade aí de orçamento, de fechar o orçamento, por causa dos altos gastos, né, militares, né, Zé Boni? A questão ali do Trump que não foi abandonada, né? Ele continuou mantendo elevados gastos voltados para esse setor, né? E os Dreamers, né, Zé Boni? A questão dos Dreams, né, é uma questão um pouco quanto antiga, né, Thiago? A gente lembra sempre que os Estados Unidos, por ser o maior polo de atração do mundo, ele gera algumas questõezinhas aí com a ideia dos imigrantes. Sim. E os Dreams, na verdade, eles são os imigrantes que estão nos Estados Unidos e sonham em ter o Green Card, né? Que é, na verdade, esse passe livre para estar no território americano. O governo Trump, ele quer, na verdade, dar uma rigidez maior com a questão desses imigrantes. A gente está vendo isso ao longo dos anos, né? A maneira como o Trump ele propõe o fechamento de fronteira, a rigidez nas leis, a questão do muro. Isso tudo aí foi muito bem posto lá no nosso videozinho sobre os Dreams, né, Thiago? E a gente vê que nos meses seguintes, ali ao início do ano, a gente vai ter uma série de questões, né, como né, as crianças que eram estadunidenses vão ser mantidas no país, mas vão ser separadas dos seus pais, né, aquelas cenas ali bastante lamentáveis de você ver crianças enjauladas, né? Então esse rigor aí em relação ao imigrante foi uma tônica aí que envolveu o ano de 2018 como um todo, né, Zé? Perfeito. Fevereiro, Thiago, tivemos algo aí realmente impactante na relação federal e estadual, né, Thiagão? Sem dúvida, né? Nós tivemos aí a grande intervenção federal autorizada, né, pelo governo Temer, né, que vai colocar os militares nas ruas. Na época isso gerou uma certa polvorosa na sociedade, né, sobre um aumento de poder militar no Brasil, já que somos um país que já passou por um regime militar. Muitos grupos, né, mais à esquerda se colocaram contrários a isso, os grupos à direita já foram muito mais favoráveis a essa posição, e parece que foi uma tentativa de solução para a questão da violência, sobretudo no estado do Rio, né, Zé Boni? É isso aí, né? Na verdade, a gente viu aí níveis alarmantes de violência no estado do Rio, tendo a necessidade da atuação do governo federal. É importante lembrarmos, né, Thiagão, que essa manobra, ela vetou e ao mesmo tempo atrapalhou a aprovação de leis, né, federais. Sim, sem dúvida. Cabe lembrar que sempre que o Brasil estabelece processo de intervenção sobre algum estado, algumas leis não podem ser aprovadas. Então nós tivemos aí um ano, né, de muito debate, mas de pouca aprovação de leis importantíssimas aí para o país. Exatamente. E temos a questão do estado de Roraima, né, Thiago? Que também sofre intervenção no final desse ano, né? Exatamente, né? Que é um processo, né, ligado ali muito à questão também da imigração, né, Zé Boni? Já que os venezuelanos começam a buscar o Brasil como reduto para a sua vivência, uma vez que a Venezuela passa por uma das mais profundas crises da sua história, e ali você também vai ter o governo federal intervindo, né, e colocando as Forças Armadas num processo lá de tentativa de pacificação da sociedade ali local, né, Zé? Perfeito. Mês de março, Thiago, um mês realmente aí que temos muita coisa para falar e uma questão que se arrastou ao longo do ano, Thiagão. O assassinato da Marielle Franco.
assim, que é uma vereadora, né, da cidade do Rio de Janeiro, eleita, né, popularmente, né, que tinha, né, um posicionamento muito ativista na Câmara de Vereadores, né, se colocando contra determinados grupos bastante problemáticos na cidade do Rio, como, por exemplo, as milícias, né, e ali já vinha sofrendo uma série de ameaças de morte, mas vai ser brutalmente assassinada, né, Zé Bonner? Logo ali no início, né, na primeira metade do mês de março, né, que é um cenário bastante trágico, não somente de agressão a uma mulher negra, né, e também a uma representante do poder legislativo, ou seja, os grupos criminosos, né, se colocando contra, né, a liberdade mesmo democrática, né, dos nossos legisladores, né? É muito interessante que a morte da Marielle, ela ocorre basicamente um mês após a intervenção federal, né? Sim, o que gerou esse grande espanto. Nós temos um assassinato de uma figura muito importante dentro da representatividade de algumas favelas do Rio, né? Questão da Maré, de Manguinhos ali, e uma, né, participante de um partido de esquerda, do PSOL, né? Exatamente. Então realmente foi uma morte que gerou aí uma grande comoção, né, a nível Rio, a nível estado do Rio. Exatamente, né? E é uma morte que ainda não foi solucionada, né? Acredita-se, inclusive, que pode existir participações de grupos policiais, né? Obviamente, policiais, não podemos generalizar a corporação, mas um grupo determinado ali que se envolve muito com milicianos. E isso acabou, né? Provavelmente levando à morte da vereadora. Mês de abril, Tiagão, mais um mês aí bastante conturbado. A gente começa aqui falando sobre a prisão de um ex-presidente nosso, questão do Lula, né? Exatamente, né? Lamentável prisão, não obviamente lamentável por se realizar o processo, né, de investigação, mas, né, você chegar ao ponto de uma república ter um ex-presidente preso é um cenário lamentável. Inclusive até o autor, né, da pena do Lula, né, o Sérgio Moro, já falou publicamente sobre isso, né, que lamenta muito ter prendido um ex-presidente, né, um cenário que coloca o nosso cenário tão recente de democracia republicana bastante fragilizado, mas o Lula vai ser preso, envolvido ali por questões relacionadas, né, à Operação Lava Jato, que culminaram ali, né, numa série, né, de investigações, né, a defesa do Lula, né, sempre se colocando muito contrária à consistência dessas provas, né, então é um caso que ficou ali bastante, digamos, difuso, né, um pouco explicado para a maioria da sociedade, mas o fato é que o ex-presidente Lula vai ser preso, isso gera uma comoção generalizada, né, Zé Bonner? Perfeito. Na verdade, a gente tem aqui um vídeo no Projeto X que falou sobre o habeas corpus, né, do Lula, que foi negado. Sim. E, obviamente, galera, essa prisão, ela vai acarretar, né, Thiago, num não entendimento, um processo um pouco truculento das eleições nesse ano, né? Uma polarização, né, muito forte, né? O PT apresenta o Lula como candidato dele, né? O Lula ainda preso, então houve uma certa demora para se apresentar um substituto, que foi o Fernando Haddad. E, na verdade, houve ali um processo que ficou meio amarrado nas eleições desse mesmo ano, né? Exatamente. Inclusive o esfacelamento da esquerda, né, que foi algo muito criticado pelos próprios grupos esquerdistas, né, que dificultou muito, inclusive, né, o posicionamento dos votos, né, para primeiro e segundo turno, enquanto que a direita já parece ter se consolidado de forma mais consistente, né, inclusive se colocando de forma opositora, né, ao Lula, né, a figura ali do PT como representatividade. Né? A gente teve também no mês, né, de abril a questão do vazamento de dados do Facebook, né, Zé Bonner? Onde, né, ali parece que milhares, né, de informações de perfis da grande rede foram abertos, né, por hackers, né, e isso gerou ali uma problemática muito grande em relação à segurança, né, dos nossos dados, né, online. Né? Essa polêmica, ela vem se arrastando, né? Essas investigações sobre o Facebook desde as eleições do Trump. Supostamente aí o Facebook ele foi usado como uma das ferramentas básicas para se eleger o Donald Trump e ao mesmo tempo isso gerou, né, uma grande saída, uma grande fuga de usuários do Facebook indo para outras redes sociais e um grande prejuízo para o dono, né, Thiago, do Facebook, que realmente deve ter lamentado muito essa crise, perdendo né? bilhões de dólares ali em valor das suas ações, né? E a gente tem um vídeo aqui no Projeto X que fala sobre isso, onde a gente explica exatamente como que esses dados foram utilizados aí em possíveis, né, manipulações aí, ou pelo menos influenciando propagandas de campanhas eleitorais.
Mês de maio e realmente tudo ficou parado, né, Thiago? Exatamente. Maio foi o mês que parou o Brasil literalmente, né? Após, né, vir ali de uma prisão de um ex-presidente, cenário político conturbado, a gente vai entrar num cenário completamente conturbado em nível estrutural, né, Zé? A gente vai ter ali, né, nesse mês, os caminhoneiros executando uma paralisação dos seus serviços, das suas atividades, relacionados ali a uma sobrecarga do valor do diesel, né, Zé? Isso parou o Brasil, né? O presidente Temer, ele teve que realmente passar, né, esse aumento do combustível. E aí os caminhoneiros vão parar, né, numa greve que realmente mostrou uma grande fragilidade nossa, né, Thiago? E ao mesmo tempo uma grande dependência do nosso modal rodoviarismo. Exatamente. Nós temos um vídeo que explica basicamente isso, a dependência, né, nossa sobre esse rodoviarismo, como é que essa greve aconteceu, os estados mais afetados e, obviamente, né, Thiago, soluções para que isso não volte a acontecer. Isso nós temos, né, Thiago? Exatamente, né? Ou seja, o entendimento da dependência, né? E uma discussão de como o Brasil se situa em relação à estrutura viária, né, no cenário mundial, né? Então essa greve ela também denota, né, fragilidade nossa em nível econômico. E em nível internacional, né, Zé Boni, a gente teve aí o histórico encerramento das atividades do ETA, né? Grupo basco, né, separatista, muito ativista no passado, que parece que paralisou completamente suas atividades como um grupo, né, ativista. Né? Perfeito. O Grupo ETA que, ao longo da história, né, Thiago, ele se mostrou bastante feroz ali contra o governo espanhol, buscando uma lógica de separatismo, né, sentido, né? Uso de armas, sim, né, uma lógica muito violenta mesmo. Nos últimos anos, a gente vem notando uma grande negociação entre o governo espanhol e o Grupo Basco, né? Internamente, ou seja, dentro do País Basco, já havia opositores à maneira com que o ETA atuava, e eles vêm aí lentamente reduzindo essas atuações aí mais efetivas, e esse ano eles realmente entregaram totalmente as armas, estão pedindo agora uma representatividade mais política e muito mais passiva. Um passo muito importante, né, Thiago, para a Espanha, né? Sem dúvida, né? A Espanha que tem ali, né, uma série de fragilidades territoriais internas, nacionalistas, né? A questão dos próprios catalães, que é um vídeo que a gente trabalhou aqui em 2017. E sobre, né, o fim do ETA e sobre a greve dos caminhoneiros, nós também temos vídeos aqui no Projeto X, na nossa, né, página do YouTube, beleza? Mês de junho, Thiago, realmente um mês bastante lamentável e que fez a gente mais uma vez questionar a intervenção militar no Rio de Janeiro, né? O jovem Marcos Vinícius, estudante uniformizado, vai ser assassinado por uma atuação desastrosa da polícia sobre uma comunidade do Rio, né? Exatamente, né? Uma criança de apenas 14 anos que vai ser assassinada com o seu uniforme da escola, né? Que ficou uma cena bastante chocante e marcante, né? Revela aí, né, a dificuldade de organizar melhor essas operações. É claro que as operações elas têm que existir de combate à criminalidade e narcotráfico, mas não da maneira como elas são feitas em muitos casos nas áreas mais pobres, né, e periféricas, isso acontecendo de uma maneira desordenada, né, aleatória. Claro que é uma sobrecarga muito grande de responsabilidade sobre o policial nessa questão, né? A gente precisa cobrar dos dirigentes, né, das grandes autoridades, mas mais uma vez a gente tendo aí um caso dramático numa região, né, de periferia do Rio de Janeiro, né? Um helicóptero sobrevoar uma comunidade dando rajadas de tiro não é algo novo, a gente viu isso com aquela operação, né, que culminou na morte do matemático, mas é realmente algo desastroso. Desastroso, né? Num momento onde o Brasil, né, estava ali voltando as suas atenções para a Copa do Mundo, perfeito, né, perfeito. Que é um evento global, um evento muito importante, né? Evento no qual o Brasil mais uma vez não conseguiu nada, mas, né, que teve aí a vitória no final da França, né, como a grande campeã, né? Mas é bastante simbólico, né, no momento onde existe uma comoção, né, um festejo nacional, você ter uma tragédia como essa, né, no Brasil, né? Realmente, mostrando, né, a população basicamente não se comoveu, porque nós estávamos com os olhos voltados para esse grande evento, né, futebolístico aí, que mais uma vez o Brasil não teve uma representatividade tão forte quanto se esperava, né? Foi desclassificado aí, infelizmente. Mas não faltaram memes, né, Zé Boni? Neymar perfeito, parece aí que foi o rei dos memes, né? Então realmente a internet pelo menos se divertiu, né? Bombando o mês. Mês de julho e nós temos mais um mês para não comemorarmos muito, né, Thiago? Sim.
tivemos o nosso ministro da Agricultura retomando o projeto da PL do veneno, uma PL, na verdade, que estabelece, né, uma flexibilização no aumento do número de substâncias tóxicas sobre nossos alimentos, tornando o Brasil, né, Thiago, top 1 no uso de agrotóxicos, com um número assustador de substâncias não aceitas na Europa, né, Thiago? O Brasil tem esse legado, infelizmente, para trazer, né, Thiago? Exatamente, né? A Europa que sempre, né, buscou vegetais, né, no seu consumo alimentício mais isentos, né, de transformações genéticas ou de composição química, né? O Brasil que no passado, né, Zé Bonner, já foi inclusive agraciado por isso, porque usava pouquíssimos transgênicos na sua agropecuária e tinha, né, uma gradual redução do uso ali de técnicas também com químicos pesados. Hoje a gente ruma no caminho contrário, né? É óbvio que é uma exigência do grande agronegócio, né, Zé, que quer usar mais esses insumos porque eles são muito mais eficientes, né? Eles geram uma produtividade maior, né, para a agropecuária. No entanto, isso gerando aí entraves em mercados internacionais, como o europeu, que é bastante exigente, né? O Brasil, ele perde mercado e, ao mesmo tempo, a gente tem uma agricultura cara, né, Thiago? Sim, lembrando que esses produtos, eles são extremamente caros, assim. Então, Blairo Maggi, que é o nosso ministro que propôs essa lei, né? Na verdade é uma lei até um pouco antiga, tem com a média de 7 anos, ela vem sendo anualmente modificada para ser aceita e realmente aí vem ganhando espaço cada vez mais. E muito sintomático, né? Você tem o Blairo Maggi, que é um dos maiores produtores de soja do planeta, como ministro da agropecuária, a gente entende que essa agropecuária vai ser guiada para o grande agronegócio, para os interesses do grande agrocapital, né? Ministério da Agricultura, que depois, né, vai ser fundido com o Ministério do Meio Ambiente, pelo menos em propostas iniciais, né? Então você já percebe que a busca por uma flexibilidade ambiental é uma exigência do agrocapital, né? Mês de agosto, Thiago, e a gente retoma aqui relembrando um vídeo nosso muito importante que foi lançado sobre o mapa da violência no Brasil, né, Thiagão? Exatamente, né? Nosso diretor vai botar um tagzinho aqui em cima para você poder clicar e é justamente uma tentativa de analisar essa questão da violência nacional, né? Até alguns alunos fizeram comentários, vocês têm a posição tendenciosa. Não, a gente está apresentando os dados, realmente são dados alarmantes, dados que matam muitas pessoas, né, civis, mas também matam muitos policiais, né, Zé Bonner? E essa é uma questão que agosto trouxe aí, né, bastante pertinente, né? É o assassinato da PM Juliane em São Paulo, né, encontrada aí no porta-malas de um carro. Não foi algo que a mídia trouxe à tona. Sim, sim. E a gente lembra, né, Thiago, nós estamos no 3º ano num crescimento assustador do assassinato de PMs no Brasil. O Brasil que é muito cobrado pelos, né, organizações internacionais para entendermos o que está acontecendo. Nós temos hoje a PM que mais mata, mas que também mais morre. Exatamente. É uma zona de guerra, né, Zé Bonner? O que acaba, né, tornando o cenário trágico tanto para os locais onde a PM atua, quanto também para a própria corporação em si, que perde, né, grandes, né, heróis, né, e um número consistente do seu efetivo. Então é uma situação de calamidade realmente que a segurança, né, passa no Brasil, né? A gente teve também, né, nesse mês de agosto, né, a questão dos venezuelanos, né, que, né, já tinham começado seu processo migratório anteriormente, né, Zé Bonner, mas parece que em agosto chegou um momento mais crítico, né, lá no Roraima, não é isso? Perfeito, né? Nós tivemos aí a proposta do presidente Temer, né, que ela foi muito mal aceita no mês de agosto, que foi a ideia de pegar esses venezuelanos de Roraima e meio que desconcentrar eles em alguns estados, distribuí-los, né? E aí você percebe, né, Thiago? Imagina alguém pega uma parte da sua família e leva para o Rio Grande do Sul e você fica no Rio Grande do Norte. Exatamente. Como é que você lida bem com isso? Você já está em um país, né, que você não conhece e ainda mais distante da sua família. Então essa crise se acentuou e aí a Venezuela vai iniciar o processo de dizer que não ofereceria mais energia para o estado de Roraima, que é dependente, né, Thiago, da Venezuela, né? Venezuela, né? Já que a Venezuela, lembramos, a maior reserva de petróleo do planeta Terra, né? Então é uma área que é parceira do Brasil no Mercosul, mas que parece que diplomaticamente agora vai passar por alguns
entraves, né? Já que a visão, a ótica governamental da Venezuela é diametralmente oposta à lógica governamental brasileira. Se já era com Temer, no atual governo deve ser maior ainda. E falando em atual governo, é o momento ali em agosto que começam as campanhas eleitorais, né, Zé Bona? Perfeito. Justamente você vai ter os candidatos se posicionando aí, né, já nos seus pleitos, né? O PT naquele momento lança o Lula como candidato, que foi uma polêmica grande, né, na época, mas ali o Jair Messias Bolsonaro já dispara na frente nas campanhas eleitorais, né? Que se manteve ao longo do ano, né, Thiago? Exatamente. Mês de setembro e a violência continua agora numa esfera um pouco desconhecida, né, Thiago? Exatamente. O nosso, o que seria eleito nosso presidente, Jair Bolsonaro, vai ser esfaqueado em Minas Gerais no meio da sua campanha, né, Thiago? Demonstrando o que foi essa campanha eleitoral presidencial, uma das mais conturbadas da história, uma das mais divididas da história, na verdade, né, onde seus resultados eles eram bastante desconhecidos até os momentos finais, né, onde o Lula, né, na verdade, era a figura mais destacada na campanha, e o Bolsonaro ele vinha logo atrás, e devido a esse crescimento da sua popularidade, né, também, existe uma questão de muitas polêmicas envolvendo o nome do Bolsonaro, né? Uma figura muito controversa, com posições bastante agudas em determinados setores sensíveis, né? E por isso vai sofrer ali um atentado, né? Por isso, né? Não justificando a violência, mas entendendo que como resposta às suas posições, vamos ter obviamente um radicalismo contrário que vai, né, cometer esse atentado, né? Bolsonaro ele vai ser atingido na sua região, né, abdominal, o que vai inclusive levá-lo a utilizar até hoje uma bolsa de colostomia, né? Tamanho foi o dano ali provocado ao seu corpo, né? É interessante a gente pensar que após, né, esse caso, a campanha do Bolsonaro, né, a nível rua, a nível de campo, ela acaba, né? Ele passa a fazer a campanha em casa, fazendo né? Grande uso das redes sociais, em hospitais, Exatamente. etc. E a campanha se modifica bastante, ganhando um novo escopo que ainda não se conhecia na história, né? Exatamente. Né? E falando em tragédias, né, nós vamos ter uma grande tragédia no mês de setembro, que vai ser o incêndio do Museu Nacional, né? Museu que fica na região ali da zona norte do Rio de Janeiro, que já serviu inclusive, né, o seu palácio, né, como moradia da família real, né? E vai pegar fogo, né? Num incêndio que ainda foi pouco explicado, parece com questão de uma fiação antiga, já não sofreu manutenção há muito tempo, né, Zé Bona? E vai ter ali a perda de um acervo de valor inestimável para nós como sociedade, né, como povo, já que ali você tinha, tanto arqueologicamente como historicamente, uma série ali, né, de materiais, de elementos, né, de grande importância histórica, né? Acervo monstruoso perdido, né, Tiago, que vem sendo recuperado após a prisão de um bandido que roubava ali algumas peças, tinha isso escondido, e agora que está recebendo apoio do governo alemão aí, que se propôs a ajudar financeiramente o museu e restaurar ele ao longo dos próximos 3 anos, uma medida que realmente merece os parabéns aí da Alemanha. Parece que o 7-1 ele continua, né? Exatamente, né? Na Alemanha, afinal, cultura é coisa séria. Mês de outubro, galera, e mais uma vez a gente fala de violência voltada à parte da política, né, Thiago? Nós tivemos mais um assassinato em Salvador bastante preocupante, né? Exatamente, né? Nós vamos ter um mestre capoeira, mestre Mo, que vai ser esfaqueado por se posicionar após, né, o pleito eleitoral contra Jair Messias Bolsonaro, que vence o primeiro turno das eleições e depois venceria o segundo turno, né, denotando o quão polarizado, o quão violenta, né, e dramática foi essa eleição. Lamentavelmente, nós não conseguimos, como sociedade, ainda entender o papel democrático, né, e exercer essa democracia de forma harmônica, né. Isso repercutiu em violências graves, né, não só a morte do mestre Moa, mas também tivemos, né, agressões a pessoas favoráveis ao Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, os dois lados eles se colocaram de forma bastante, né, agressiva. Porém, a morte do mestre capoeira parece um episódio, né, muito dramático, né, Zé Bona? Parece que foram 12 facadas, né, desferidas contra ele. É algo muito violento. A gente teve até mesmo aqui no Projeto X, né, algumas pessoas que acharam que nós estávamos nos posicionando, mas é que a eleição ela foi basicamente isso. Quem era a favor, né, do Bolsonaro. O Bolsonaro, mas quem era contra o PT, isso formou-se um grupo específico. E no outro, quem era contra o Jair Bolsonaro e a favor do PT. Então houve esses dois
blocos existenciais que ficaram num processo aí muito truculento ao longo das eleições e do segundo turno, né? Sem dúvida. Mês de novembro, galera, e a gente começa com a notícia, né, do fim da parceria entre o Brasil e Cuba, né, Tiagão? Exatamente, né? O programa Mais Médicos vai ser oficialmente encerrado, né? Após ali uma série de declarações do então vitorioso, né, candidato Jair Messias Bolsonaro em relação ao governo cubano, em relação à remuneração dos médicos cubanos, propondo ali mudanças nessas bases, né? O governo de Cuba manda esses médicos voltarem para casa e vai gerar um buraco, né, Zé Bonner, na saúde brasileira, né? Muito forte. Principalmente em alguns pontos, né, Tiago? A gente viu que houve a abertura de um concurso bem rápido para se cobrir essa lacuna. Muitos médicos contratados e a gente termina o ano com alguns médicos que não querem assumir esses postos em algumas áreas, como tribo indígenas, áreas quilombolas. Então, realmente foi uma grande perda para uma população que não é atendida, né, por esses médicos. Estima-se que uma média de 30 milhões de pessoas vão ficar sem atendimento médico no Brasil com a saída dos médicos cubanos, já que, como o Zé falou, eles atendiam, né, preferencialmente áreas remotas, enquanto os médicos formados no Brasil têm uma tendência natural e tradicional de cobrir as grandes capitais, as grandes metrópoles, né? E tivemos também nesse mês, né, Zé Bonner, a questão do, né, então juiz Sérgio Moro, né, que foi muito famoso durante o processo de condenação do ex-presidente Lula, né, que vai ser tecnicamente, né, nomeado como super-ministro da Justiça do Bolsonaro, né? Perfeito, né? O Moro, que foi uma das figuras mais marcantes dentro da Lava Jato, do desdobramento da Lava Jato, ele aceita o convite, né, do então já eleito presidente para assumir esse ministério aí, que realmente é um ministério que ele provoca na população uma grande esperança, né? Sim, ele promete um combate efetivo à corrupção, né? Uma atuação de pente fino, né? Porém, ele acaba contradizendo algumas posições suas anteriores, onde ele afirmava que não aceitaria um cargo político, né? Então se gerou uma sombra muito grande sobre a sua atuação na Lava Jato, né? A sombra não confirmada, precisamos, né, deixar isso claro, mas algumas pessoas passam a questionar, inclusive a própria defesa do presidente Lula passa a utilizar isso como argumento para tentar soltá-lo, haja vista que a sua condenação pode ter tido um teor ali político, enfim, né? Isso é uma especulação que acaba acontecendo. E tivemos também uma tragédia que não pode ser esquecida aqui, parece algo, né, menor, mas tem uma grande relevância, que é o assassinato brutal de um cachorro na rede de supermercados Carrefour, que vai ser ali atacado, né, por um segurança. Parece que o cachorro ele insistia ali em entrar no mercado e vai haver ali mais um episódio lamentável em relação aos maus tratos animais no Brasil, né, Zé Bonner? Tem uma grande frase de um filósofo alemão que eu adoro, que ele fala: se quiseres conhecer uma sociedade, veja como ela trata os seus animais, né? E eu acho que isso foi um pouco desse reflexo da nossa sociedade. Cachorro que foi assassinado, né, a pancadas ali brutas, realmente aí gerando uma grande repercussão nas redes sociais e uma grande reflexão pra gente, né, Tiagão? Exatamente. Mês de dezembro, fechamento do nosso ano de 2018, né, Tiago? E nós temos muitas coisas para falar, começando pelos protestos em Paris, né, Tiago? A população indo às ruas, realmente contestando aí o governo do Emmanuel Macron e as suas medidas, né? É engraçado, né, que é um processo parecido com o que houve no Brasil esse ano, né, de aumento dos combustíveis na França, né, que levou ali uma série de distúrbios internos, mas no Brasil a gente não teve tantas repercussões populares quanto a isso. Na França, os chamados coletes amarelos, né, que são os representantes desse movimento, têm ido às ruas. É considerado um dos movimentos mais fortes desde a década de 60, né, Zé Bonner? Então, é um processo de bastante comoção interna na França, que, claro, começa sempre com combustível, mas depois vai repercutindo em outras esferas, questionando o governo do Emmanuel Macron, que é o atual presidente francês, né? Emmanuel Macron que tem uma proposta de centro, né, um governo social-democrata, que obviamente vem aí aceitando algumas medidas impopulares, medidas neoliberais aí bastante clássicas, né, que o Brasil sofreu e a grande parte do mundo, né? Exatamente. Realmente uma proposta que se espera hoje em dia
principalmente na Europa, né, Thiago? Tem muito a ver com o contexto de crise europeia, né, Zé Bonner? Onde os governos começam a adotar medidas não muito populares, como aumento de impostos, restrições, né, de direitos sociais, de pensões e benefícios, o que acaba, né, levando ali a uma impopularidade muito grande do governo. O seu antecessor, né, na França também já tinha sofrido essas represálias, mas o Macron, claro, né, por ser um banqueiro, né, por ser uma figura ali, né, mais ligada às elites, né, tradicionalmente, acaba recebendo uma visão negativa por parte da população, sobretudo, né, da massa trabalhadora, né, da classe, né, média, né? Então, esse posicionamento a gente vê hoje de forma muito forte na França, contrário a Macron, né? Já pede até renúncia do Macron, inclusive, esse movimento. Né? Exatamente. E aqui no Brasil a gente tem aí as nossas redes sociais sendo tomadas pelo caso do João de Deus, né, Thiago? Exatamente, né? Realmente aí uma figura muito... Esse topo final ficou bem especial, né, Zé Bonner? Para falar sobre a questão de um homem, né, que supostamente era lá um cirurgião espiritual, mas que abusava sexualmente, né, de muitos dos seus pacientes, né, sobretudo mulheres, né? E o caso, né, dos abusos sexuais que vem aí, né, povoando a internet nos últimos meses, né, falando sobre, né, pessoas que sofreram abuso no passado e que agora estão indo, né, à frente para se posicionar, que é uma coisa muito positiva, né, de afirmação, né, diante dessa violência tenebrosa. E aí você vê que uma figura até religiosa, né, sendo aí visto como um causador desse tipo de mazela, né, é algo muito tenebroso, né? Muito tenso, né? A gente tem aí inúmeros casos, né, já se falava em mais de 300 casos aí. Enfim, realmente uma investigação bastante longa. Ele que já está preso, né? Sim. E fez uma movimentação bancária aí de mais, enfim, de milhões de reais aí. Enfim, possivelmente estariam envolvidos em alguns casos de escândalo aí bem tensos, né? Exatamente, né, gente? Então esse foi 2018, um ano, né, bastante tenso. Você vê que foram muitos assuntos aqui abordados. A gente fez esse ano aqui uma tentativa de enxugar um pouco para falar o máximo possível de assuntos, mas mesmo assim você vê que o vídeo fica longo porque são muitos temas, né, Zé? É isso aí, gente. E você que assistiu o vídeo, gostou, dá um like, compartilha e o mais importante, segue a gente nas nossas redes sociais, o @ProjetoXedu. E, gente, 2019 vai ser um ano de muita vitória, muitas novidades para você e um trabalho muito sério do jeito que você quer e precisa, né, Thiago? Beleza, galera. Então fica ligado no Projeto X, porque 2019 tem muita coisa legal, né? A nossa plataforma ela vai ter muito mais cursos, muito mais ofertas aí de possibilidades para você que precisa de uma preparação em ciências humanas. Então fica com a gente, já desejando para todos aí um Feliz Natal, um maravilhoso ano novo, né? Que sucesso, saúde estejam presentes na sua vida, né, gente? E fica com a gente, né? E vem multiplicar, né, Zé Bonner? Cada vez mais. Valeu.